eu fico assim bobo de parar para pensar. Desculpa eu dizer isso aqui, porque isso não é para a maioria, é para uma minoria. Mas eu fico bobo que tem gente que pensa que Deus é trouxa. Desculpa a expressão. Tem gente que pensa que Deus é trouxa. Ele coloca lá no dízimo alguma coisa para dar satisfação, como se Deus não estivesse vendo quanto ele ganha. Ele pensa que pode enganar Deus. A pior coisa é isso. Quando ele fala que o crente não vai enganar Deus, estão colocando, por exemplo, está ganhando 10 mil reais, aí coloca de dízimo 500 reais, aí não dá, meu irmão. Deus não é trouxa. Sabe o que é o Deus que ele está dizendo? É ele. É ele que vai contar lá o dízimozinho, que o tesoureiro da igreja dele vai falar, não, aqui, esse irmão aqui está de carrão, recebe mais, está dando pouco dízimo. Eles acham que Deus é trouxa. Até parece que Deus está dizendo para ele, olha, Malafaia, o Aquias está dando dízimo menor. O Aquias recebe 10 mil por mês, só está dando 500 reais para a igreja. Não pode. Acham que Deus é trouxa. Ele está querendo dizer que é ele, sabe? Ele sabe. Só que ele coloca o nome de Deus, que as pessoas se sentirem, ai meu Deus, eu estou pecando, tadinho. Eu era para dar 5 mil reais de dízimo, eu só estou dando 500. Porque eu só quero dar 500 para esse bode velho. Mas ele é esperto. Bora ver. Dízimo. Porque eu fico assim bobo de parar para pensar. Desculpa eu dizer isso aqui, porque isso não é para a maioria. Não. É para uma minoria. Mas eu fico bobo que tem gente que pensa que Deus é trouxa. Desculpa a expressão. Tem gente que pensa que Deus é trouxa. Ele coloca lá no dízimo alguma coisa para dar satisfação, como se Deus não estivesse vendo quanto ele ganha. Deus, como se Deus não estivesse vendo quanto ele ganha. Espera aí que Deus vai ficar lá olhando o olerite da pessoa, o contra-cheque. Espera aí, deixa eu ver aqui. Do Aquias ganha tanto, deixa eu ver esse daqui. Mariilda ganha tanto. Esse pessoal do Critica Brasil ganha dinheiro, não manda dinheiro pro Critica Brasil. Olha, tô vendo aqui a Vânia, mandou só 5, né? O dízimo era maior, né, Vânia? Tu ganha mais. Olha aí, Antônio Vasco toda vez só manda 2. Ao menos esse ainda manda um dízimo. E gente que tá aqui que não manda nada. Pensa que Deus não sabe o que vocês têm? E não manda pro Critica Brasil aqui? Ora, menino, mas menino. Ele pensa que pode enganar Deus. A pior coisa é isso. O cara vai lá, hipoteticamente, o cara tinha que dar um dízimo de 5 mil reais. Hipoteticamente. sem querer jogar na cara de alguém. Hipoteticamente, vamos supor. Vamos supunhetar. Eu não tô querendo falar para ninguém, não. Mas vamos dizer assim. Ai, me lembrei da tia Perpétua agora, que dizia assim, um passarinho me disse, meu filho. Aí ele vai lá e bota 1.000 reais. Deus tá vendo! Dizer que tá dando dízimo. Tinha que dar dízimo de 10 mil reais. Aí ele bota lá 2 mil. Tinha que dar dízimo de 10 mil reais. Ele dá 2. Deus está indignado. Deus fica indignado com uma coisa dessa. Vai lá na porta do paraíso, diz, ô Miguel, sim, senhor, quanto que esse pessoal da igreja do Malafaia está dando dízimo aí? Pega o relatório. Aí lá está o Miguel, o relatório. Vem, tá aqui, senhor, olha. Esse aqui deu 100 mil, esse aqui deu 50 mil. Esse aqui que deu 2 mil. Peraí, quem é esse? É o empresário fulano de tal. Vou falar pro Malafaia que era para ele dar 10 mil e deu 2. Mas olha,
Mas olha! Para dizer que está dando dízimo. Olha, o pastor vai ver que meu nome está lá, então eu estou dando. Tá vendo aí, ó? Pastor vai ver que meu nome tá lá, tá lá, lá. Dízimo. Não mente não, cara. Tu tá mentindo para Deus, tu tá mentindo para a igreja, tu tá enganando a noiva de Cristo, que é ele passa, ele dá aquela ratada assim, que é para a pessoa sentir um lado espiritual, que Deus está olhando ele. Meu Deus do céu, Deus está me vendo aqui, ó, o que eu estou pagando aqui agora era o dízimo, era para dar 10 mil, estou dando 2 mil. Só que o Malafaia fala isso, e muita gente realmente, às vezes, ostenta uma coisa que não tem. E ele fica cobrando dízimo das pessoas, como era para você estar dando 10, está dando 2, irmão. Está jogando, entendeu? Ele está pressionando a pessoa para dar mais. Igreja, não faça isso não. Não faça isso não. Seja fiel em tudo que você recebe. Faça o seguinte, dê o seu dízimo em outra igreja. Pronto. Em outra igreja que não seja a igreja do Malafaia. E aí você diz assim, não, pastor, olha, eu dei a minha oferta para cá e o meu dízimo dei para outra igreja. Que lá não ficam olhando, não, Deus não fica caguetando o que eu dei. Vocês acham mesmo que Deus vai fazer uma coisa dessa? Deus tem mais o que fazer do que contar dízimo da igreja do Malafaia? Todo o lucro da tua empresa. Se você vai fazer com o lucro da tua empresa o que você quer, problema é seu. Mas o dízimo não é seu. Se você vai fazer com o lucro da tua empresa o que você quiser, o problema é teu. Mas o dízimo não mexe. Tá? Aliás, eu lembro uma vez na igreja que tinha uma prima minha, eu já contei essa história aqui, que ela era garimpeira. Ela não era da igreja, ela era forrozeira, gostava de forró. Mas toda vez que ela vinha para o interior lá, ela mandava o dízimo dela. E aí as pessoas diziam assim, poxa, ela não podia cantar lá na frente, ela não podia pregar lá na frente. Ninguém que não tem ligação com a igreja, o que está cortado da igreja, o disciplinado, não pode cantar, não fazer louvor, não pode pregar, né? Aí eu questionei assim, mas por que o dízimo dela você pode receber? Disse, não, porque o dízimo é sagrado. A pessoa não é não, mas o dízimo é, o dinheiro é sagrado. Ah, meu irmão, isso sempre é sagrado. Você pode dançar, bagunçar, transar, fazer tudo, ser gay, lésbica, travesti, eita, dançar no polidense. It's raining. Não, aquela música assim. When I turn to man, not the first day, if any man, I'm in the man, I'm in the man, you're taking all my days, I testify, hey, e manda o teu dinheiro que você vai ver. Rapaz, o dinheiro é abençoado. É abençoado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui a coisa que eu me empolguei falando do Malafaia. Olha, o ministro Flávio Dino pediu explicações, exigiu explicação do Carlos Viana, está carregando lá, não está? Que mandou 3.600.000 reais à igreja de Lagoinha e disse assim, eu vou continuar doando. Doando não, você está repassando dinheiro público que sai do governo federal. E aí ele voltou a admitir que repassou o dinheiro para Lagoinha. Doei das minhas emendas para uma fundação que todos os anos gasta 10 milhões em recuperar pessoas moradoras de rua. Oi? Igreja de Lagoinha, recuperando gente de rua. Isso daí é o quê? É o padre Lancelotti que está dirigindo essa comissão? Que eu não vejo. Eu não vejo pastor nenhum fazendo essas obras de caridade, não. Aliás, tem igreja que presta. Vou aqui dizer que tem igreja que presta realmente, igrejas sérias. Tem pastor sério, viu? Eu conheço gente que é pastor de verdade, pastor sério. Mas a maioria de hoje em dia, infelizmente. Quem é dono de igreja, normalmente quem é empresário de igreja, essa igreja aí já viu. Por exemplo, igreja que tem dono é uma igreja... Aqui não. Eu estava lá conversando, chamei a Marilene, deve estar lá Aí, obrigado. Desculpa. Aí é o seguinte. O que eu estava falando? Até me esqueci já. Tem igreja séria, gente. Séria de verdade. Mas igreja que tem nome, que é empresário, é difícil.
Por exemplo, você não vê essas coisas assim acontecendo, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aí. O pessoal está falando aí. O pessoal está andando emprestado, dando meu dinheiro, não vai doar a sua conta, sei o quê. Onde aqui? Onde aqui? Onde o quê? Aqui, essa lagoinha é um brechó. Não é brechó, é brejo. É um brejo só. Aí outro diz, a igreja somos nós. Gosto muito do seu trabalho. Gosta? Manda mais aqui um dízimo para nós. A Margarete. Obrigado, viu, Margarete, pelo teu apoio. Gente, chegou a hora de eu pedir o dízimo de vocês também. Vocês não vão escapar daqui, não, né? Não adianta sair da igreja agora. Tá? Que tem gente, quando começa a falar disso, já vai saindo. Não, deixa eu logo desligar, senão ele vai olhar meu nome lá e vai ver que eu não dei. Meu, gente, a maioria não dá, né? Quem dera. Mas lá na igreja eles dão. Se não der, Deus está olhando o coisa dele. Pelo amor de Deus, a minha conta, coitada. Olha quanto é que dá. Olha quanto é que tá. R$91. Sacanagem, pessoal. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me ajuda aí, gente. Me ajudem, pelo amor de Deus. Tá vendo? O pessoal pensa. Deixa eu ver se alguém pelo menos contribuiu hoje. Hoje, 19. E é porque contribuíram, gente. Foi o quê?